Olá, eu sou a Vivi. Nesse vídeo vou contar um pouquinho para vocês da minha história e de como surgiu o marketing para festeiras. Tudo começa nesses desenhos aí. Desde muito nova eu me envolvi no mundo das artes, ou fazendo aula de pintura, de desenho artístico, de desenho publicitário, enfim. Até que um dia, o dono de uma agência de publicidade e propaganda daqui de Sorocaba viu esses meus trabalhos numa exposição de fim de ano que toda a escola, de artes promove, enfim. Ele adorou meu trabalho, pediu meu telefone para o dono da escola e eu era muito nova, eu era adolescente ainda, mas ele me convidou para fazer um estágio na agência dele. Até esse momento, eu achava que eu ia ser artista, que eu ia fazer faculdade de belas artes em São Paulo, que eu ia ser artista, desenhista, pintora. Mas quando surgiu essa oportunidade de fazer um estágio nessa agência, eu encontrei várias oportunidades de como usar a minha arte, mas em outras áreas, na propaganda, por exemplo. Foi uma experiência incrível e foi nesses 2 anos que eu estagiei nessa agência de publicidade que eu decidi me formar em publicidade e propaganda. Saí de Sorocaba, fui para Campinas, portfólio embaixo do braço, currículo embaixo do braço e logo no primeiro ano de faculdade eu consegui uma vaga numa grande agência de publicidade e propaganda. Eu saí de uma agência bem pequenininha, onde era só eu, o dono, o sócio e a secretária e fui para uma agência que na época já tinha mais de 50 pessoas, mais de 50 colaboradores e era super departamentalizada. Ali eu entrei na área de artes, como arte finalista da agência, que era o que eu fazia na agência anterior. Mas quando eu fui contratada, já o dono da agência, no dia em que ele estava me contratando, ele me disse: olha, os computadores estão chegando. Para a função que eu estou te contratando hoje, tua vida, o teu tempo aqui na agência é bastante curto. Então vai depender de você se reinventar, descobrir novas habilidades, desenvolver novas habilidades para você permanecer aqui na agência. Olha só, esse foi o meu início, sabendo que a vaga pela qual eu estava sendo contratada ia acabar em pouco tempo. Eu fiquei nessa agência por 10 anos. Eu entrei na área de arte final, mas depois eu fui migrando para outros departamentos na agência. Trabalhei em produção gráfica, fui assistente de atendimento, depois fui atendimento a clientes, executiva de contas, até que eu cheguei então no cargo de gerente da área de web, da área de marketing interativo da agência da época. Eu tive a oportunidade de desenvolver, de cuidar de toda a parte estratégica dos websites, dos sites de grandes empresas como essas que você está vendo aqui do lado. Foi uma carreira construída dia a dia, com muito trabalho, com uma oportunidade de aprendizagem incrível. Eu confesso que eu me realizei nessa vida corporativa, atendendo grandes contas, atendendo grandes clientes, mesmo sabendo que eu estava me distanciando da minha origem, da questão das artes, da questão dos desenhos e tudo mais. E nessa minha trajetória de vida corporativa, eu nunca deixei os estudos de lado. Eu fiz pós-graduação em marketing lá na ESPM, em Campinas, e quando eu estava terminando o curso de pós-graduação, a diretora, que também era minha orientadora de projeto, me convidou para dar aula numa nova faculdade que estava surgindo dentro da ESPM lá em Campinas. Era uma faculdade nova, mas também com cunho bastante profissional. Quando eu questionei, falei: caramba, mas eu nunca dei aula, Como assim? Eu sou muito nova, eu era muito nova na época. E ela falou: não, fique tranquila, porque ensinar a dar aula, nós vamos te ensinar. Qual que vai ser o grande diferencial dessa faculdade? É que a gente não está contratando professores, nós estamos contratando profissionais do mercado que já tenham pelo menos 10 anos de experiência no mercado para contribuir com a formação dos nossos alunos. Bom, esse pré-requisito eu atendia, eu já tinha mais de 10 anos de experiência de mercado e como eu sei que uma oportunidade não bate na mesma porta 2 vezes, aceitei o desafio, de ser professora dessa instituição. Foram mais de 18 anos de sala de aula em cursos de graduação e de MBA. Mas simultâneo a isso, eu nunca deixei o mercado de lado. Eu sempre trabalhei como consultora, como mentora de negócios na área de marketing. Tanto na faculdade, como na vida como mentora e consultora, eu tive a oportunidade de orientar centenas de negócios, centenas de empreendedores para tornar os negócios deles lucrativos, para tornar as marcas deles mais fortes, para que eles se posicionassem corretamente no mercado. Na vida pessoal, me casei, sou mãe da Ana Laura e da Ana Luísa e quando a Ana Laura estava fazendo 5 anos, a Ana Luísa estava fazendo 1 ano,
eu fiquei com vontade de resgatar um pouco daquela questão da arte, das manualidades e tal, e resolvi fazer a parte de papelaria da festa delas. Foi uma diversão, demorei meses para fazer a papelaria de uma festa, mas foi uma experiência incrível. Eu contratei a decoradoras que eram referência na cidade na época. A gente fez uma festa linda para elas, mais de 100 convidados. Foi um momento incrível. A Ana Laura se divertiu horrores comigo, né, ajudando a fazer os convites, fazer as forminhas, enfim, fazer os toppers dos doces. Tem algumas fotos aí para vocês verem e acompanharem esse momento super especial da nossa família. Como eu já trabalhava com internet, foi natural para mim para fazer um blog, né, dessas atividades que eu fazia, das festas que eu fazia. Eu falei, vou documentar meu hobby, meu plano B, né, minha terapia. E assim foi, criamos o blog e eu comecei a documentar ali o que eu fazia para as meninas, o que eu fazia para os meus sobrinhos, para os filhos das amigas mais próximas e tal. Não demorou muito para os pedidos começarem a surgir. Falei, bom, que bacana, vou começar a ganhar dinheiro com o meu hobby, com o meu lado B. Mas como eu já tinha várias atividades profissionais, como consultora, mentora, professora e etc., mesmo sendo um hobby, aquilo tinha que valer a pena financeiramente para mim. Eu sempre tive isso em mente. Então, desde sempre, o ateliê, ele foi lucrativo. Mesmo que o volume de negócios que a gente trabalhava não era tão grande assim, cada projeto ele era lucrativo, né? Eu terceirizava a impressão numa gráfica, eu tinha uma assistente que me ajudava na produção das peças, então eu criava, eu atendia cliente, aprovava o projeto e tal, mas daí na parte de produção eu tinha uma assistente. Quando o trabalho apertava muito, a gente recorria, né, gente, a marido, a mãe, enfim, vocês sabem como é que é essa história. E aí o volume de trabalho do ateliê começou a aumentar. A gente começou também a fazer decoração, montagens, via de regra, em casa, né? Na maior parte das vezes a gente fazia montagens em casa, de clientes que eram indicadas por outras clientes, de amigas nossas, enfim. E o negócio foi naturalmente, organicamente crescendo. E conforme eu me envolvia mais nesse mercado, desenvolvia novas parcerias, conhecia outras decoradoras, o que eu sempre ouvia era: trabalhar com festa é uma delícia, mas não dá dinheiro. Nossa, eu adoraria conseguir viver de festa, mas eu ainda dependo do meu marido. A minha família reclama muito porque eu fico fora de final de semana, mas dinheiro que é bom não vem. E aquilo foi me incomodando. Como é que alguém que se dedica a isso, a essa atividade full time, não tem lucro, não tem ganho, e eu, que me dedico muito pouco tempo da minha semana, né, consigo a cada projeto ter lucro? Com o volume do ateliê, a gente conseguia ter uma entrada de dinheiro maior em casa. Me ajudava a pagar as contas da casa, me ajudava a um lazer mais caprichado, a uma viagem mais interessante pra gente fazer. Então, por que as pessoas que se dedicavam a isso full time não tinham esses mesmos resultados? E aí eu fui então conversando com essas pessoas e entendendo quais eram as dificuldades. E daí eu percebi que elas eram excelentes profissionais, excelentes decoradoras, excelentes confeiteiras, excelentes designers de papelaria, até donas de estabelecimento, de buffet infantil, salão de festa, eu conversava com várias. E o problema não estava na capacitação técnica, o problema não estava na prestação do serviço em si, mas o problema estava no controle do negócio. Muitas não calculavam todos os custos no momento de precificar, a maior parte não calculava a margem de lucro, confundia margem de lucro com remuneração, não tinha uma remuneração definida, não sabia o valor hora. E daí eu falei, poxa, com toda essa minha experiência de mais de 20 anos de sala de aula, como mentora e consultora de negócios, certamente eu posso contribuir com essas pessoas. De início, eu contribuí gratuitamente, ajudando mesmo. Falei, olha, você calcula todos os custos? Esse estacionamento que você parou teu carro para buscar uma mercadoria, você coloca nos seus custos? O cafezinho no meio da tarde que você parou para tomar, você coloca nos seus custos? Não, por quê? Precisa? Então, precisa. E aí eu fui ajudando informalmente e eu fui descobrindo as principais necessidades. Até que um dia, de madrugada, literalmente de madrugada, veio o nome: Marketing para Festeiras. Na hora, entrei no Instagram e verifiquei se o registro do nome Marketing para Festeiras estava disponível. Tava. Registrei. Fui lá no registro.br, o domínio marketingparafesteiras.com.br estava disponível. Registrei. Fui no Pinterest, no Facebook, no YouTube, registrei Marketing para Festeiras em todos os canais. Falei, bom, agora eu vou dormir e depois eu vejo o que eu faço. Algumas semanas, até meses se passaram
E eu fiquei, e o marketing para festeiras? Aí eu comecei a fazer lives no Instagram, não somente para contribuir, mas também para ouvir, para entender as necessidades de vocês. Eu acredito no princípio do marketing, né? A gente fala que o marketing começa no público e não no produto, né? Então o meu produto, o meu serviço, ele existe para atender uma necessidade. Então eu comecei o marketing para festeiras ouvindo essas necessidades, essas angústias, essas lacunas que o mercado de festas, que é tão amador, né? Porque a barreira de entrada é muito baixa. Então esse amadorismo do mercado de festas estava até prejudicando o setor como um todo. E aí, então, eu lancei o meu primeiro curso online, que na verdade era atendimento de excelência, que foi a primeira necessidade que eu percebi que eu poderia contribuir, até mesmo por conta de todos os meus anos de experiência como executiva de contas. Foi o primeiro curso. Até hoje, inclusive no Excelência em Festas, a gente tem alunas dessa época que compraram o Excelência em Atendimento. Aí, com o tempo, a gente foi colocando a parte de precificação, a parte de vendas, a parte de lucratividade, de produtividade. E aí, então, o método Excelência em Festas se tornou o que é hoje. Então, hoje, o marketing para festeiras é uma escola de negócios para ajudar você a ter um negócio lucrativo e você bem remunerada pelo seu trabalho. E o marketing para festeiras surgiu não porque eu estava insatisfeita com alguma outra área da minha vida ou porque eu não estava sendo bem sucedida, nada disso. Mesmo porque as aulas estavam crescendo, né, aumentando, o ateliê estava crescendo pra caramba, vários clientes de consultoria, de mentoria, mas o marketing para festeiras, ele veio para mim como uma missão mesmo. Eu entendi que essa poderia ser a minha grande contribuição para esse setor que não é tão judiado, tão amador em alguns aspectos e que eu tenho certeza que com a minha experiência profissional a gente pode junto reverter essa situação e profissionalizar esse setor que representa tanto na economia brasileira, que representa tanto no PIB nacional. E também porque eu tive um ateliê altamente lucrativo, mesmo me dedicando poucas horas na semana. E hoje, no Marketing para Festeiras, a gente pode te ajudar de duas maneiras. Através do Excelência em Festas, que você está aqui, né, agora já que você tomou essa decisão e você está aqui comigo nessa jornada de crescimento, de aprendizagem, de transformação do seu negócio. E a gente também tem uma outra maneira, que é o nosso programa de mentoria, que é quando eu, pessoalmente, ajudo você a atingir os seus resultados mais rapidamente. Então é o conteúdo do Excelência em Festas, mas com o meu olhar no seu negócio. Então, se esse for o seu momento, me manda um WhatsApp ou me manda um direct que a gente pode conversar sobre um programa de mentoria pensado e estruturado para o seu negócio, para que você atinja os seus resultados mais rapidamente. A mentoria é um acelerador de resultados. E agora que você já conhece a minha história, já sabe por que o marketing para festeira surgiu e a nossa missão agora é só aprender, colocar em prática e transformar o seu negócio numa empresa lucrativa e você bem remunerada pelo seu trabalho.